O texto bíblico a seguir é de Atos 10, versículos 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. E estando com fome, ele quis comer, mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro! Mata! Come! Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Deus tinha um recado, uma lição importante para dar a Pedro, e o faz por meio de uma visão. Pedro teve uma visão de um pano de linho que descia do céu, no qual havia vários animais, e acompanhado uma voz que o conclamava, dizendo: Levanta! Mata! Come! E o Pedro reconheceu que era o próprio Senhor que estava falando com ele, e ainda assim ele hesitou de atender. Ele não deu o passo, não tomou a iniciativa de matar e comer. E não foi capricho, não foi cabeçudice, não foi falta de boa vontade, não. Era problema de consciência. É que o Pedro, ele era um judeu fiel. Ele observava as prescrições da lei de Deus, dada a Israel, a qual até mesmo limitava os animais que eles podiam comer e instruía que havia certos animais impuros e que não podiam fazer parte do cardápio deles. Mas Pedro estaria agora por aprender uma lição bem especial. Ele mesmo conclui no versículo 28, Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou impuro. É que nos caminhos de Deus com os povos sobre a terra também havia acontecido uma mudança relevante. Deus não estava mais restringindo a sua salvação a Israel, porém estava fazendo com que ela fosse anunciada a todos os homens. E por isso também quem agora cresce em Cristo não mais estava colocado sob o jugo da lei, mas estava na esfera do cristianismo. Quando, logo na sequência dessa visão, o Pedro recebe a visita dos emissários do centurião romano chamado Cornélio, perguntando se Pedro estava disposto para ir com eles até a região que eles moravam para lhes anunciar a boa nova de Cristo, Pedro entendeu o sentido daquela visão. É que eles, os judeus, consideravam essas pessoas dos pagãos como impuros. Deus estava agora querendo que o evangelho fosse estendido também a esses povos que até então não tinham acesso ao mesmo. E você sabe que o mesmo pode acontecer conosco? As nossas consciências, elas são marcadas pela nossa formação, criação, pelos estudos, pelas tradições que nós temos observado, pelos costumes que marcaram o meio que nós crescemos, até mesmo conceitos que nós temos por bíblicos, por vezes elas podem de uma forma errônea, nos influenciar para não ver claramente a situação. E para isso o exemplo de Pedro, que está na palavra de Deus, aqui em Atos 10, talvez nos deve ajudar e deixar claro que se o Senhor Jesus for realmente o nosso Senhor, se nós estivermos dispostos a seguir a Ele, nós não podemos simplesmente falar não e cruzar os braços e dizer eu não faço isso. Mas podemos também estar certos que o Senhor dará clareza se a situação assim o demandar.